Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 40. Título: Encargos. A manifestação do Espírito é comedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios, 12:7. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas, se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. À face disso, precisamos considerar que todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem, onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte, há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando ao proveito de todos. Considera a indicação que recebeste para servir segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, em nome de Jesus, em nome de Deus, para darmos continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, aqui no Grupo Espírita Francisco de Assis. O nosso objetivo hoje é continuarmos o nosso capítulo 6 da parte 2ª. A parte 2ª do Livro dos Espíritos é intitulada Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E o capítulo 6, que é o capítulo dentro do qual os itens que serão estudados hoje se encontram, é intitulado Da Vida Espírita. Bom, esse capítulo é muito interessante, e logo no início do capítulo ele fala sobre os espíritos errantes, que se encontram então entre intervalos de encarnação para outra encarnação, então, que seria o espírito dito errante,
E nós vemos também a definição, né, de que nós temos, então, espíritos encarnados, espíritos errantes, ou seja, espíritos que se encontram em um intervalo entre duas encarnações sucessivas, e os espíritos puros, né? Nós teríamos uma classificação dessa forma. E na noite de hoje, o nosso objetivo é estudarmos os itens 230, 231, 232 e 233. Vamos dar início aqui à primeira pergunta, que diz assim: na erraticidade, o espírito progride? Pergunta número 230, ou seja, o espírito aqui com letra E maiúscula, né? Espírito, então estamos falando da individualidade, do ser, né? Ou seja, estamos falando de um indivíduo, um ser que se encontra na erraticidade, ou seja, o espírito que se encontra naquele intervalo de tempo entre duas encarnações. E a pergunta é bem direta. Quando o espírito, né, se encontra no intervalo entre duas encarnações sucessivas, o espírito progride? Né? Resposta dos espíritos. Né? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. É interessante, né, quando a gente vê, esta é a primeira parte da resposta, porque nós não podemos esquecer que todos nós somos espíritos e que uma vez que nós não estejamos mais encarnados por conta do término da vida orgânica, do organismo físico que nós estamos, nós temos acesso durante uma certa encarnação, nós vamos retornar à pátria espiritual, nossa condição original de espíritos. E nós sabemos que quando nós, então, adentramos, né, o plano espiritual, nós vamos carregar conosco, né, a nossa bagagem, que ela é constituída das nossas conquistas morais, né, ou seja, essa capacidade que a gente vai aprendendo a amar, das nossas conquistas intelectuais, a nossa compreensão, né, sobre a vida material, sobre as leis que regem a matéria, sobre as leis que regem a vida espiritual, mas também nós não podemos esquecer que quando nós adentramos o mundo espiritual, nós vamos chegar no plano espiritual exatamente na mesma condição do ponto de vista moral e intelectual que nós tínhamos quando encarnados. Né? Ou seja, nós poderemos pensar, nós poderemos refletir, nós teremos sentimentos, né, de amor, de medo, de ódio, ou seja, tudo aquilo que nós estivermos cultivando naquela encarnação. Então, se nós desencarnarmos, aquilo fará parte ainda de nós, à medida que nós pudermos trabalhar, né, para nos aperfeiçoar. Claro que esses sentimentos eles vão se tornando mais harmônicos. Então, assim como nós temos o nosso pensamento, nós temos a nossa vontade também. Então, por isso que a primeira parte da resposta pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que o espírito, né, na erraticidade, tenha de consegui-lo. Significa que aquele espírito que, quando encarnado, né, está buscando, né, o conhecimento, está buscando se melhorar, existe uma grande probabilidade de que quando ele adentre o plano espiritual, né, ele mantenha essa vontade intensa de aprender, né, essa vontade de se aperfeiçoar, né,
esse desejo de se tornar um espírito melhor, né, um ser melhor, né, de avançar na escala evolutiva. É claro que pode ser que o espírito adentre o plano espiritual em uma situação bastante delicada e conturbada, vou dizer até assim, é muito agitado, e que num primeiro momento ele não tenha a consciência do que está acontecendo, ou talvez ele ainda persista em erros durante um tempo, mas nós sabemos também que é possível, né? Sempre que o espírito ele se arrepende e ele demonstra uma vontade sincera de mudar, que o auxílio sempre está ao lado dele. Então, ele também vai receber essa oportunidade para progredir, estando na erraticidade. Então, vamos ler de novo a pergunta e essa primeira parte da resposta. Na erraticidade, o espírito progride? O espírito pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Segunda parte da resposta. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Significa que, na erraticidade, todos os espíritos, eles, se tiverem interesse, desejo, vontade, eles terão acesso, né, a informações, a instruções, eles serão acolhidos para que possam, então, aumentar o seu conhecimento sobre a vida, né, para que possam, então, refletir, né, sobre as existências que teve, para que possam refletir sobre qual é o nosso objetivo real. Então, todos nós, né, todos os espíritos na erraticidade, teremos acesso, né, a essas informações, a esses ensinamentos, a esse acolhimento. Entretanto, né, cabe ressaltar, como ele ressalta aqui, é que é na existência corporal que a gente vai colocar em prática. Porque quando nós encarnarmos, aí sim, né, vamos fazer uma analogia com o aluno. Quando ele encarnar, a prova, né, como se ele estivesse fazendo uma prova ali, a prova, o dia da prova sem consulta, né, ele tem que fazer por ele mesmo. E é um grande desafio, porque nós sabemos, né, os espíritos nos relatam isso, que a partir do momento que nós estamos encarnados, né, nosso corpo tem necessidades, né, nós temos necessidade de abrigo, nós temos necessidade de alimento, nós temos necessidade de proteção, e tudo isso, né, e também nós temos desejos, né, que ainda nós não conseguimos nos desvencilhar. Então, nós vamos estar, quando encarnados, diante das situações nas quais nós poderemos colocar em prática os ensinamentos que nós tivemos durante o período da erraticidade. É por isso o destaque. Nós, então, ao desencarnarmos, se tivermos interesse e vontade de estudar, nós poderemos? Sim. Nós teremos acesso? Sim. A gente pode se melhorar, a gente vai se aperfeiçoar na erraticidade. E quando encarnarmos, esse período, né, da nossa encarnação vai ser o período no qual nós vamos, então, colocar em prática, né, todo aquele aprendizado, né, que nós vamos nos deparar com as situações que demandam, né, essas decisões de todos nós. Bom, agora, pergunta 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Essa pergunta, a resposta dela está um pouco relacionada com alguns comentários que eu fiz referentes ao item anterior. Quando nós identificamos e compreendemos que, ao adentrarmos o plano espiritual, a bagagem que nós vamos levar é exatamente o nível de conhecimento, né, intelectual que nós temos e o nível, né, de evolução moral que nós temos, então nós já temos uma resposta, de certa forma, à pergunta 231. Porque aquele espírito que seja completamente perturbado na sua encarnação, né, perturbado que eu digo, cheio de conflitos,
diversos problemas, não aceitação da vida, né? Várias dessas dificuldades. Então, quando ele adentrar no plano espiritual, ele, num primeiro momento, ele vai adentrar assim, porque é o que ele carrega momentaneamente, porque à medida que ele trabalhar o autoconhecimento, né, a partir do momento em que ele trabalhar a paciência, a resignação, a fé, com certeza ele vai conseguir superar essas dificuldades e pouco a pouco ele vai conseguir migrar para um estado, né, de maior nível de equilíbrio. E por isso que a resposta, né, lê a pergunta, são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes, de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. E aqui, quer dizer, o que ele quer dizer, né? Se o indivíduo, quando encarnado, a vida que ele leva seria uma vida completamente dedicada à matéria, ou seja, o valor que ele dá à vida é o valor, né, da matéria, são as sensações associadas à matéria, significa que ao adentrar o plano espiritual, então ele, né, por assim ter um apego muito intenso, né, às sensações da matéria, então com certeza quando ele estiver no plano espiritual, ele vai sentir isso, né? Da mesma forma que aquele que procura viver a sua encarnação buscando o autoconhecimento, né, buscando a partir desse autoconhecimento se tornar uma pessoa mais equilibrada, né, a partir dessa busca do autoconhecimento, se tornar uma pessoa que aprende um pouquinho mais a perdoar, que aprende a ser um pouquinho mais paciente. Eu estou falando um pouquinho do ponto de vista gradativo, porque a nossa evolução é gradativa. Significa que esse é o caminho do esforço, né, daquele que quer se melhorar. Então, essas duas situações, né, daquele que está totalmente apegado à matéria, ele vai, durante a sua erraticidade, possivelmente ele vai buscar situações, talvez, mais perturbadoras, de tal forma que ele consiga, de alguma maneira, né, reproduzir essas sensações, ele vai buscar essas sensações, ele vai sentir falta dessas sensações completamente da matéria. Ao passo que o outro, que está trilhando um caminho de autoconhecimento, né, a busca de si mesmo, né, para poder aprender a amar um pouco mais, possivelmente ele vai ter, né, ele vai aproveitar essa oportunidade da erraticidade para continuar fazendo isso, né? Então ele vai continuar fazendo e depois, quando ele encarnar, ele vai colocar em prática e vai tentar aprender mais coisas, né? Então vamos ver a resposta. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes, de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, o que ele está dizendo aqui nessa segunda parte é que possivelmente o espírito, né, na erraticidade, ele pode se dar conta, ter uma visão um pouco mais ampla, né, da sua individualidade e das situações pelas quais ele passou quando encarnado, da situação na qual ele se encontra naquele momento, né, e que possivelmente ele pode até fazer correlações de que sofrimentos, dores, perturbações têm uma causa,
ele pode chegar a esse nível de compreensão, direta com o comportamento que ele insistiu em ter quando encarnado, e ele pode, então, né, perceber durante aquele momento o que seria melhor para ele, para a sua evolução. Por isso que na resposta diz, procura os meios de alcançá-los. Agora, existe uma parte final da resposta, né, dizendo que nem sempre o espírito é permitido reencarnar como fora de sua vontade, representando isso para ele uma punição. Na verdade, até uma forma interessante, né, de interpretar, aqui nós temos a palavra punição, mas talvez nós pudéssemos, né, fazer uma releitura usando também uma palavra do tipo aceitação ou resignação, visto que o espírito tem que entender que muitas vezes a vontade dele, né, o que ele possivelmente traçou como sendo a melhor, né, encarnação para ele, na verdade não é, porque ele ainda, como um espírito em evolução, talvez ele não tenha uma capacidade tão ampla de compreensão. Então, às vezes, ele pode, dentro da sua visão limitada, elaborar, né, uma possível encarnação como sendo a melhor que ele poderia ter em determinadas condições, porém a espiritualidade maior, com uma visão bem mais ampla e bem imparcial, né, pode julgar que o que este espírito acredita ser o melhor para ele, na verdade não é. Então, por isso que muitas vezes ele pode julgar que o melhor seria seguir o caminho para a esquerda, e a espiritualidade maior, né, com a permissão de Deus e com uma visão muito mais expandida, vai entender que o melhor caminho seria para a direita. Né? E claro que esse espírito vai encarnar e após esta nova encarnação, possivelmente ele vai compreender como, né, o plano que foi elaborado por Deus, pela toda a espiritualidade maior, realmente era o melhor plano para ele de encarnação. Bom, pergunta 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Pergunta interessante, né? Principalmente porque a gente está imaginando todos os mundos, né? E nós sabemos que há muitas moradas na casa de meu pai, foi o ensinamento de Jesus, e nós sabemos que os mundos são habitados, né? Alguns mundos são habitados por seres corpóreos, e possivelmente outros mundos, né, o que nós estudamos é que podem servir como colônia, na verdade, não para seres corpóreos, mas sim para grupos de trabalho, né, que permanecem ali convivendo, mas em outro nível energético, como espíritos. Então, qual é a pergunta? Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Bom, de forma análoga à resposta, né? Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro mundo do mesmo grau que este, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Então, vamos fazer, essa resposta é um pouco grande, mas ela é bem direta. Claro que o espírito, no seu estado errante, né, se ele é errante, ele não tem mais o invólucro material. Então, ele se encontra no plano espiritual, e nós sabemos que no plano espiritual o espírito ele pode, né, ele não vai ter uma dificuldade de locomoção como nós temos aqui quando estamos encarnados, né? Para que nós nos movimentarmos, nós precisamos seguir
trajetos, e quanto maior a distância, maior o tempo para que possamos chegar em determinado local. E claro, imaginando, né, dessa maneira que o espírito ele não tem, né, essa dificuldade de locomoção, a pergunta é, bom, então o espírito errante ele pode ir para qualquer lugar, né, qualquer mundo? E a resposta é que não, né? Na verdade, esse espírito, do ponto de vista energético, de alguma maneira, ele vai estar ainda conectado àquela região associada àquele orbe, né? Aquele planeta, aquele grupo de espíritos que ali se encontram. Agora, é claro, ele coloca uma exceção. Aqueles espíritos que, porventura, né, a partir do seu esforço de trabalho interno, né, para o seu crescimento, se eles, né, conseguirem atingir patamares de elevação, assim, vou dizer assim, um salto, né, não é um salto, né, mas de acordo com o esforço desse espírito, se ele conseguir, né, um certo nível de evolução, existiria talvez essa possibilidade, né, de ir para outros mundos. E ele até destaca, né, e que, na verdade, isso, né, esse progresso é o objetivo de todos nós. Porque quando nós encarnamos, todos nós encarnamos cheio de esperanças. Todos nós encarnamos com um pensamento muito positivo, né, de que nós vamos conseguir superar os desafios que nos serão apresentados durante a nossa encarnação. E eu posso dizer, né, na verdade, que todos nós que aqui estamos temos nossos desafios, e cada um com um desafio específico, né? Muito difícil o indivíduo A avaliar o nível de dificuldade do desafio do indivíduo B, porque o indivíduo A pode já ter passado por situações e aprendido muito com relação ao desafio do indivíduo B. Então é difícil essa avaliação. O que é muito difícil para um pode não ser difícil para o outro. O que é difícil para o indivíduo A pode não ser difícil para o B. Porém, pode existir algo que é muito, muito fácil para um deles e muito difícil para o outro, e vice-versa. Bom, então a gente volta aqui, né? Pode, no entanto, o espírito, né, errante ir a alguns mundos superiores na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. A gente pode fazer uma analogia, né, que é bem interessante, já que o que ele está chamando a atenção é que quanto maior o nível de evolução de um mundo, a gente sabe disso, né? Maior é o nível de felicidade daqueles que habitam aquele mundo. Então, se um espírito errante tiver a permissão de fazer uma visita para um mundo superior, em um mundo superior, o que os espíritos nos respondem é que essa visita a esse mundo superior, quer dizer, ele de até entrever esse mundo, verificar como é que aqueles que estão ali encarnados vivem, sendo um mundo superior ao mundo dele, aquilo pode deixá-lo encantado e pode ser uma motivação para que ele trabalhe ainda mais intensamente para se tornar um ser melhor. A gente poderia fazer uma analogia como um jovem do 2º grau que tivesse, por exemplo, uma excursão e ele pudesse visitar uma faculdade de uma área que lhe interessa, por exemplo,
medicina, arquitetura, engenharia, né, tantas outras que nós poderíamos citar, todos cursos maravilhosos, e que esse jovem no segundo grau e não começou a faculdade, se ele pudesse visitar essa faculdade, com certeza aquele ambiente, ou aqueles laboratórios, ou as maquetes, ou aquelas salas de aula, tudo o deixariam encantado e seriam e atuariam como assim um conjunto de fatores motivacionais para que ele, então, pudesse estudar muito e que um dia ele pudesse fazer parte daquele curso. E agora, mesmo quando esse aluno começasse esse curso, essa faculdade, ele poderia, então, talvez durante um dos períodos da faculdade, fazer uma visita a uma empresa, né, ou a um hospital, ou a uma instalação, né, uma companhia nos quais os profissionais daquele curso estivessem trabalhando, e ele, diante daquele cenário prático, né, de visualização daquelas pessoas exercendo a profissão que ele está estudando, pudesse ser também um grande motivacional para que ele se esforçasse muito durante a faculdade, para que ele logo pudesse ir trabalhar naquela empresa, ou naquele hospital, ou naquela companhia. Então, se nós fizéssemos essa analogia, né, nós poderíamos interpretar o que vai acontecer com o espírito quando ele puder visualizar o nível de felicidade de um mundo superior. E ele entendendo que ele só poderia ir para esse mundo, ou mundos semelhantes àquele, se ele se esforçasse, né, para se tornar um ser melhor. Então isso poderia servir como um grande motivacional. Agora, a gente vai... isso terminou o item 232, agora vamos para a pergunta 233. Agora, primeiro a gente falou, né, se o espírito errante poderia ir para qualquer mundo. Então, lembrando que aqui no final ele disse que é permitido algumas vezes, né, que ele possa ver um mundo superior. Agora, olha que pergunta interessante a 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Quer dizer, temos um mundo inferior e temos um espírito, né, em um mundo bem mais avançado. Será que um espírito desse mundo bem mais evoluído, ele viria até um mundo que não está tão evoluído assim? Os espíritos, no caso aqui ele está falando de espíritos puros, os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Resposta dos espíritos: fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmo, sem guias para dirigi-los. Essa resposta é muito bonita, porque ela nos fala da caridade, né? Ela nos fala que os espíritos puros, né, que estão em um estado de nível de conhecimento moral e intelectual, que lhes trazem muita felicidade, porque eles estão próximos de Deus, eles conseguem entender as leis da vida, eles conseguem vivenciar as leis da vida, eles conseguem viver a lei do amor. Mas eles, ao olhar para nós, num mundo que ainda não está evoluído, eles sentem a necessidade de nos ajudar, porque na concepção deles, a felicidade deles será mais completa se todos nós, né, conseguirmos conquistar essa felicidade. Então, os espíritos já purificados, eles descem aos mundos inferiores. Eles descem aos mundos inferiores. E nós temos, então, vários exemplos aqui, né, no nosso planeta Terra, de espíritos com nível, né, de evolução bem maior do que os espíritos que habitavam e que habitam o planeta e que vieram, né, até o nosso planeta para nos instruir, né? E isso aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. A gente vai sempre verificar alguém que veio nos trazer uma mensagem, veio nos trazer ensinamentos,
para que pudéssemos, então, aprender um pouco mais sobre o amor. Né? O exemplo máximo é nosso amigo, nosso irmão Jesus, que encarnou, né? Que caminhou entre nós, né? Que deu o exemplo máximo do amor, para que pudéssemos estar aqui hoje, para que pudéssemos, né, dar um salto na evolução da humanidade. Então, ele com certeza enviou vários missionários para nos auxiliar, mas ele também veio, né? Ele veio por amor. Ele veio por amor a todos nós, para nos auxiliar, para nos orientar, para nos apresentar de forma prática o amor. Então, devemos ser muito, muito felizes e muito agradecidos que Deus permitiu, né, que Jesus pudesse estar aqui encarnado entre todos nós, e que a permissão que Deus, né, nos dá, nos deu também, de termos acesso ao conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita. Mas é isso, nós fechamos aqui só para... Quer dizer, na erraticidade o espírito progride, sim, ele pode melhorar muito, porém é durante a encarnação que ele vai colocar em prática. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes, depende muito, né, do estado, né, de evolução do nível de evolução do espírito que vai adentrar o plano espiritual, né, isso vai ser impactante ali para definir o estado, né, as sensações, os sentimentos que ele vai apresentar. Os espíritos errantes podem ir para todos os mundos? Não, ele em geral vai permanecer no mundo no qual ele encarnou. E o que a gente verificou é que se o espírito tiver feito um trabalho de progresso bem intenso, ele poderia até ir, né? E o último item, se os espíritos purificados dessem aos mundos inferiores constantemente, por amor, para nos ajudar. Bom, terminamos o nosso estudo. Eu desejo a todos uma ótima noite e fiquem todos com Deus.